Olá, meu nome é Amanda Alves Rocha, sou engenheira ambiental de formação, mestre em ciências ambientais e atualmente doutoranda pelo programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Universidade Anhanguera, Uniderp. Bom, o meu resumo ele está intitulado A Pecuária no Pantanal e a Migração Norte Mato-Grossense. O meu orientador é o professor Dr. Igor José Dalmagro e a co-orientadora, né, professora responsável aqui pelo auxílio nesta atividade, a professora doutora Emília Aníbio Oplenk. Bom, então, de uma maneira bem introdutória e bem resumida, a gente tem que a pecuária no Pantanal, ela tem as suas raízes ali no século XVII, quando os primeiros colonizadores começaram a explorar esta região, atraídos pela vasta extensão de pastagem natural e pela abundância de recursos hídricos. Então, a presença dessas vastas áreas de pastagem natural proporcionou-se condições favoráveis para o desenvolvimento da atividade pecuária, tornando uma das principais atividades econômicas da região. A migração norte mato-grossense, ela passou por intensos fluxos migratórios no século XX, impulsionados pela questão de novas oportunidades econômicas e também pela questão da expansão da fronteira agrícola. Então, a migração, né, nesta região de Mato Grosso, ela foi impulsionada ali pela questão, os migrantes, na verdade, eles foram impulsionados na questão de uma perspectiva de terras férteis e disponíveis para a agricultura, bem como pela questão da demanda de mão de obra nas atividades agrícolas em expansão na região naquela época. Bom, os objetivos do meu resumo desta apresentação é analisar historicamente o surgimento e desenvolvimento da pecuária no Pantanal, suas influências socioambientais, mudanças tecnológicas e impactos da paisagem natural do bioma. E, por fim, investigar a formação sociocultural e econômica de Mato Grosso, as causas e efeitos do deslocamento de imigrantes, as atividades envolvidas e as alterações ambientais resultantes. A metodologia, ela se baseia numa revisão bibliográfica não sistemática, né? O que me permite, então, ter acesso de uma forma autônoma, né? Como autora, a fontes de pesquisas que eu mesma delimitei. Neste caso, as fontes consultadas foram livros, artigos acadêmicos, teses e dissertações. As principais ferramentas de busca que eu utilizei foi o Google Scholar, Scopus e Cielo. A margem temporal delimitada foi de 1900 até o tempo presente. E os descritores utilizados para facilitar esse processo de busca foram Pantanal, Pecuária, Migração e Mato Grosso. Bom, os resultados eles se delimitam ali na questão da evolução. Na verdade, eles percorrem ali pela questão da evolução da pecuária no Pantanal, os impactos resultantes da evolução da pecuária no Pantanal, a incorporação de práticas sustentáveis, a dinâmicas migratórias em Mato Grosso e impactos ambientais e socioeconômicos, associados ao avanço da fronteira agrícola e pecuária no norte mato-grossense. Trouxe algumas figuras aqui para deixar a explicação um pouco mais dinâmica. A pecuária no Pantanal, ela era ali caracterizada, né, por práticas mais extensivas na criação do gado, com pouca intervenção humana na questão do manejo dos animais e na gestão das pastagens. Então, ao longo do tempo, houveram, então, essa evolução, vamos dizer assim, em que práticas mais tecnificadas e intensivas foram adotadas. Isso inclui, por exemplo, a questão do melhoramento genético, o manejo intensivo de pastagens, o uso de pastagens melhoradas, a questão de agroquímicos, né, o uso de agroquímicos. Porém, essas práticas, né, mais tecnificadas, elas resultaram em alguns impactos, tanto positivos quanto negativos. Com relação aos impactos positivos, houveram ali o aumento da produtividade e eficiência da atividade, a questão da redução, né, sobre
sobre os recursos naturais, houve também um melhoramento da qualidade genética do rebanho e a questão também do aumento da renda, né, tanto para os pecuaristas quanto para a economia local. Já os seus impactos negativos, podemos citar, por exemplo, a questão da fragmentação do habitat natural, a degradação das pastagens, dos recursos hídricos, a questão da contaminação da água e do solo devido à questão dos resíduos agroquímicos e sem contar os conflitos ali entre pecuaristas e conservacionistas que acabam diferindo ali os pensamentos, digamos assim, os seus interesses, né, melhor dizendo, em relação à preservação do bioma pantanal. E aí, com relação às práticas, né, sustentáveis, é interessante citar, né, que têm sido utilizadas, né, para mitigação, né, desses impactos negativos, em que os autores Araújo, Bicalho e Vargas, né, em uma publicação de um material no ano passado, eles destacam a questão dessa utilização das práticas sustentáveis na pecuária de corte no Pantanal, em que é uma das principais atividades, né, que predomina ali a região, a questão da pecuária de corte, do gado de corte, em que houve, né, relacionado a uma transição para sistemas para o avanço ali de produção orgânico, biodinâmico e sustentáveis. Eles citam a utilização de pastagens naturais, a questão do manejo ecológico, o uso de adubos orgânicos, a ausência de antibióticos e hormônios, que é muito interessante citar. E tudo isso ali atrelado à questão da sustentabilidade. Inclusive, esses autores também citam a questão dos pecuaristas pantaneiros, né? Em que eles são seletivos na questão do desenvolvimento e práticas adotadas ali. Então, eles são os principais responsáveis, inclusive, pela a busca, né, de novas práticas sustentáveis, digamos assim, inovadoras, que dinamizam, né, que incentivam ali as suas atividades. Bom, já com relação ao processo de migração para o norte de Mato Grosso, esse processo, né, de migração para esta região do estado, ela passou por diversas ondas migratórias, em que inicialmente ali no século XVIII houve-se o processo da busca pelo ouro, né, que foi um processo ali, digamos que inicial, em que foram atraídos trabalhadores e exploradores, até o século XX, em que houve ali a questão dos incentivos fiscais e também a questão de políticas governamentais. E aqui eu trago, inclusive, como exemplo, a Marcha para o Oeste, que foi um programa que ocorreu ali durante o governo de Getúlio Vargas, em 1930 a 1940, que visava desenvolver, na verdade, né, ocupar aqui esta região, né, esses estados do centro-oeste brasileiro, incluindo Mato Grosso. Então, qual era o objetivo deste programa? Era justamente expandir aqui essa região para o país e ocupar áreas que eles consideravam vazias ou subdesenvolvidas. No entanto, é importante destacar que essas áreas assim denominadas vazias, na verdade, existiam populações ribeirinhas indígenas que foram obrigadas a abandonarem seus territórios, né, devido a essas questões políticas que tinham como interesse ali a inserção de populações exógenas, né, principalmente das regiões sul e sudeste. Bom,
É, esses migrantes, principalmente do sul, eles foram atraídos, né, na intenção de adquirir melhores condições de vida, com relação ao desenvolvimento econômico e também a questão de terras agricultáveis. E eles ocuparam áreas como o Cerrado e a Amazônia Legal. Este influxo populacional fez com que aumentasse, então, a questão, né, desenvolvesse o processo da pecuária e agricultura na região, tornando, né, o estado de Mato Grosso um grande produtor de soja e milho. No entanto, existem, né, as questões de impactos, né, relacionados a esse processo de desenvolvimento econômico. Impactos ali significativos relacionados à paisagem natural e à estrutura social de Mato Grosso. E a gente pode citar, por exemplo, a questão do desmatamento em larga escala, que inclusive ainda é um problema comum e visível aqui no estado, a questão da perda da biodiversidade, as alterações climáticas, e a questão da degradação do solo, né, devido ali à expansão das fronteiras agrícolas e pecuárias. E sem contar também a questão dos conflitos, né, fundiários entre, por exemplo, os proprietários, né, de grandes terras, de grandes proprietários de terras e comunidades ali locais, né, famílias, né, familiares agricultores, bem como a questão do aumento da quantidade de terra na mão de poucos proprietários. E ali a gente faz faz um link aqui com relação à desigualdade socioeconômica e também a questão da exclusão, né, de pequenos agricultores. E também é interessante citar a questão da pressão que houve, né, sobre ali aquela região, então acabou causando uma pressão sobre os serviços públicos e a própria infraestrutura local, né, como por exemplo a educação, a saúde, o transporte, o saneamento básico, que acabaram sendo impactados devido a esse aumento, né, populacional e urbano que aconteceu na época. Bom, e aqui eu tenho, por exemplo, alguns exemplos. O gado Nelore, né, que é de origem zebuína, né, cujo zebuína é origem indiana. Então, hoje, particularmente, né, o Pantanal, a maior parte dos animais que ali são, maior parte desses animais ali utilizados pelos pecuaristas é dessa raça, os Nelores, que também apresentam uma excelente adaptação em relação àquela região, que tem as suas condições adversas, né, a serem consideradas, como a questão das cheias e também das secas prolongadas. Temos ali ao lado uma figura da partida de famílias gaúchas da cidade de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, a gleba Arinos, atualmente, né, o município aqui de Porto dos Gaúchos. Era como se ali fosse o ponto de encontro deles, né, para se radicar para o norte de Mato Grosso. E isso é uma figura de 68 anos atrás. Ao lado tem uma figura que representa, né, como eram aquelas famílias de imigrantes, por exemplo, na época. Percebe-se que eram pessoas bastante humildes, crianças descalças, todas ali utilizando vestes muito semelhantes, provavelmente feitas de um mesmo pano. O pai ele era visto ali como o chefe da família, né, o responsável, e enquanto a mãe era vista como um exemplo de fé, de proteção, de esperança, né? Abaixo é uma figura também do rebanho de Nelore e do bioma, né, Pantanal, que mostra ali o reflexo após uma intensa processo de supressão da vegetação, infelizmente, e que impacta, né, tanto visualmente quanto o próprio meio ambiente. E ao lado uma imagem aérea do município de Sinop, localizada aqui na região norte de Mato Grosso,
em que na época era vista como uma terra de abundância, uma terra de liberdade, uma terra prometida, vista ali por aqueles camponeses sulistas que vieram, né, para esta região em busca de melhores condições de vida e trabalho para as suas famílias. E ali, com relação a essa cidade, eu até trago um link para a questão da colonizadora Sinop, né, que na época também foi uma empresa, né, uma sociedade imobiliária que incentivou esse processo de migração para a região norte aqui de Mato Grosso. Ela atraiu esses migrantes, né? Inclusive foi a fundadora do município, isso lá em 1974, então quase 50 anos. E, por fim, tem a questão aqui de um dado histórico, né, de 30 anos ali, em que mostra essa questão da expansão desses commodities no estado de Mato Grosso, né? Então é muito perceptível dentro desse período de 1988 a 2018 como tem se desenvolvido a soja, o milho e o bovino aqui dentro do estado de Mato Grosso. Por isso que inclusive hoje, né, Mato Grosso ele é visto como um dos pilares do agronegócio dentro do país. Então, a análise, a pecuária, né, e no Pantanal e a migração norte-mato-grossense, eles são fatores, são processos, né, que estão interligados e que moldaram a região de forma muito impactante. Então, assim, entender esse processo histórico, analisar, né, melhor dizendo, esse processo histórico, ele é muito importante para a questão de adoção de práticas, né, mais sustentáveis e estratégias que considerem as realidades locais, né, que é justamente essencial para essa questão do desenvolvimento sustentável, promovendo assim benefícios tanto em relação ao bioma quanto às comunidades locais, né? Aqui são as referências que eu utilizei para a elaboração desta apresentação. E é isso, muito obrigada.